Olá, amigos. É um prazer estar de retorno a essa casa querida, Confraternização Espírita da Bahia. Casa que sempre nos recebe, nos acolhe com muito carinho, muito respeito, com um acolhimento ímpar. E quero aproveitar para saudar os companheiros que elaboram, ao presidente Ramon, que dirige essa casa com tanto amor e tanto esmero, e dizer para nós que para nós é uma satisfação no dia de hoje poder estar de retorno em mais um trabalho no bem e para o bem. A proposta da casa hoje é para que nós possamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item fazer o bem sem ostentação. O Evangelho, que nós sabemos, é um refrigério para a alma, é uma das obras codificadas por Kardec, do Pentateuco, que nos remete a um trabalho de organização moral, de organização de conduta, de revisão dos nossos sentimentos, dos nossos conceitos, dos nossos padrões vibratórios. O Evangelho que é um refrigério para a alma. Gosto sempre de estar fazendo essa abordagem, de estar dizendo do papel importante que esse amigo, porque o Evangelho é um amigo, não apenas para as horas de dificuldade, mas para as horas de alegria, para a manutenção do que nós temos de melhor conosco, para a higienização fluídica da nossa casa. As casas espíritas que trabalham com o estudo do Evangelho têm uma cobertura espiritual fantástica. E a nossa casa, para a qual estamos hoje tendo o prazer de falar, é uma dessas casas que investem no estudo, investem na qualificação, investem na pesquisa, e o Evangelho é carro-chefe também dos trabalhos dessa casa querida, que há muitos anos labora no bem. Este item que nós vamos falar hoje, que é fazer o bem sem ostentação, é o item 1 do capítulo 13. Nesse capítulo nós temos também os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estrupiados, servir sem esperança de retribuição, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão, beneficência exclusiva. Nesse item em particular que vamos conversar na noite de hoje, fazer o bem sem ostentação, eu peço licença para ler. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Muito significativa essa passagem, muito rica e muito providencial. Por quê, meus amigos? Porque é muito importante que nós saibamos o verdadeiro sentido da caridade. Caridade que na epístola de Paulo, na carta aos Coríntios, nós temos aquela famosa epístola que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. No texto original em grego, nós vamos encontrar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Então caridade é amor, caridade é devotamento. Todo este capítulo 13 versa sobre essa questão, a caridade. E quando nós estamos falando desse item 1, fazer o bem sem ostentação, observem que o grande chamado nessa passagem que nós lemos é sobre a necessidade de que nada seja colocado nos holofotes. Nós confundimos muito essa perspectiva da caridade. Por quê? Quando temos necessidade de dizer a alguém ou colocar em algum lugar, e isso tem sido muito visto nas redes sociais, quando temos essa necessidade que alguém saiba o que estamos fazendo,
Não é que a atitude não seja meritória, mas ela perde em essência, porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Olhem o chamado, olhem o que diz o Evangelho, olhem o que nos disse o Cristo. Não é preciso que ninguém saiba o que eu estou fazendo. E vejam que, olhe, nesse item é muito significativo porque nós temos a seguinte perspectiva: fazer o bem sem ostentação. E o que é ostentar? É dizer, é mostrar, é ter o palco. Nunca tivemos tantas situações que se remetem a essa questão. Por isso que eu gosto sempre de estar trazendo uma observação que é fato, que todos nós sabemos, mas que é bom reforçar, que o Evangelho é atemporal. O que é isso? Não existe um tempo determinado para as questões do Evangelho. Ele é sempre atual. Observem que o que é dito, o que está sendo discutido, nunca foi tão evidente como agora. Estamos em um período de pandemia, onde, inclusive, essa modalidade virtual é necessária e direcionada exatamente por uma questão de preservação, por uma questão de autocuidado que nós precisamos ter para conosco e com o público que frequenta as reuniões doutrinárias. Que bom que temos esse meio virtual para nos comunicar. E é tão evidente como ele é importante para trazer ao cerne da nossa discussão. Por quê? Porque no momento de pandemia, nós tivemos também a oportunidade de ver muitos invisíveis da sociedade que estavam escondidos. Quem são esses? Aqueles irmãos que existem, que fazem parte da sociedade e que viviam à margem dela, vivem ainda, mas viviam escondidos. Por que invisíveis? Porque não eram nem percebidos. Diante da questão pandêmica, nós tivemos um boom, a explosão e a demonstração de que muitos irmãos nossos estão em situação de vulnerabilidade muito grande. E houve, com a pandemia, um sentimento muito positivo e muito bonito de solidariedade que aflorou, onde muitos de nós nos debruçamos para tentar ajudar esses irmãos com doações, com campanhas que são excelentes, mas que não precisam de holofotes e de palco. Quando eu preciso o tempo todo nas redes sociais, e são inúmeras as que nós temos hoje, e que bom que temos, mas quando eu preciso o tempo todo colocar nas redes sociais o que eu faço, como faço, e ainda cobro os likes, que agora é a linguagem, né? Linguagem do momento, live, likes, compartilhe, se inscreva, né? É a linguagem que está mais na moda. E se eu fico o tempo todo cobrando os likes daqueles aos quais eu estou ajudando, pedindo, né? Olha, veja quantos likes eu vou ter nesse empreendimento que eu fiz agora, nessa ajuda que eu dei agora. Eu verdadeiramente não entendi o sentido de caridade. Eu preciso, e aí vem um elemento para nós discutirmos com uma necessidade muito grande de ser o tempo todo também trazida à luz da nossa discussão, que é essa questão do ego. O ego que nos aprisiona, o ego que nos controla, o ego que nos faz reféns da necessidade de luzes, da necessidade de aplausos, da necessidade de brilho. Então, o tempo todo, eu tenho que dizer a alguém que eu, Raimunda, doei 50 cestas básicas, 500 cestas básicas. Por quê? Para quê? Que necessidade eu preciso fazer isso? Que eu use esse meio virtual, que eu use as redes para divulgar a necessidade das doações, que eu use as redes para pedir que muitos irmãos possam colaborar. Excelente. Por quê? Porque quanto mais eu divulgo, quanto mais eu utilizo desse meio para o bem, eu estou oportunizando que outros irmãos que queiram ajudar possam se unir a uma campanha de solidariedade. Mas quando eu necessito, em uma questão individual e particular, de o tempo todo dizer ao outro que foi eu quem empreendi tal campanha, que foi eu quem construí X situação,
eu preciso parar para fazer uma autoanálise e uma avaliação do meu comportamento. Por que é tão necessário que todos saibam que Raimunda está à frente da campanha tal? Que necessidade interna e que carência eu tenho e que preciso desse holofote? A caridade, meus irmãos, ela precisa ser silenciosa. A caridade, ela precisa ser uma doação de amor na qual aquele que recebe e aquele que doa apenas precisam se olhar e pronto. E observem que nesse capítulo existe o item caridade moral e caridade material, que nos traz uma análise e uma reflexão profunda de como eu me comporto também. Por quê? Porque a caridade material é também meritória e é importante. O que é a caridade material? Eu dou um bem, eu dou um valor em dinheiro, mas existe uma caridade muito mais difícil de ser prestada, que é a caridade moral. O que é a caridade moral? É aquele devotamento, é aquela entrega que eu faço, onde eu vou doar ao outro um tempo da minha escuta. Quem de nós quer parar para escutar sobre a dor do outro? Muitas vezes dentro da nossa família, no nosso âmbito de convívio, na nossa casa, tem alguém gritando por socorro e nós não percebemos. O outro fala e eu não escuto. Por quê? Ocorre isso, mas eu estou ouvindo. Eu posso estar ouvindo e não estar escutando. O outro necessita, muitas vezes, hoje nós estamos numa situação que não podemos dar um abraço, né? Mas a caridade moral passa muito por essa questão do abraço, do afeto, do acolhimento. Mas eu posso acolher uma escuta sensível, diante de uma dor do outro, que é muito intensa. E como é difícil prestar essa caridade? Por quê? Porque nós estamos tão voltados para as nossas questões, que muitas vezes estamos numa situação um pouco melhor do que o outro. E podemos doar um pouco de atenção e não doamos. Achamos mais prático e mais fácil doar um valor econômico, doar uma cesta básica. É importante? É. Tem seus méritos? Tem. Mas às vezes a necessidade do outro é muito mais de ser ouvida, de ser ouvido, de desabafar sobre algo que traz na alma. Nesse período pandêmico, meus amigos, quantos amigos, quantos de nós com transtorno de ansiedade? Quantos de nós com síndrome do pânico? Quantos de nós com depressão pela necessidade de companhia, pela necessidade de uma escuta? Porque vejam, a pandemia tem dois aspectos muito interessantes que está dentro desse contexto da caridade e do fazer o bem sem ostentação. Está no conjunto do que nós estamos falando, que é o quê? Alguns de nós estamos em isolamento com familiares e reaprendendo a trabalhar as nossas relações, reaprendendo a trabalhar a escuta com os nossos, que em alguns outros momentos nós, às vezes, tínhamos uma relação muito conturbada, e agora nós estamos reaprendendo uma série de questões. E temos também aqueles irmãos que estão sozinhos, entre aspas, porque sozinhos nós nunca estamos. Nós sempre estamos na companhia do nosso anjo guardião, de Jesus, mas sozinho no sentido de não ter um outro encarnado ali do seu lado. Então, alguns de nós estamos completamente o quê? Isolados, por questão de saúde, por questão de comorbidade. Alguns idosos, né, que não puderam estar com seus filhos e que estão dentro de um ambiente fechado, onde o nível de estresse e de ansiedade, né, dispara, porque verdadeiramente somos seres sociáveis, nascemos e vivemos em sociedade, temos necessidade da companhia do outro, temos necessidade de nos relacionar e conversar, temos necessidade em momentos também para uma reflexão,
uma introspecção, uma serenidade, sim. Mas somos seres que necessitamos estar em coletividade. Precisamos estar unidos, trocando com o outro. E muitos estão completamente isolados, desenvolvendo N situações emocionais que necessitam de uma escuta. Tem alguns que não precisa ser idoso, não. Alguns de nós, na nossa faixa etária, mais jovens, no desespero desse confinamento. E aí, meus amigos, necessita às vezes que um de nós ligue para esse companheiro e converse, e leve uma palavra amiga, faça uma chamada de vídeo, né? Que agora nós temos o quê? Celulares aí com uma série de recursos que nos oportunizam ver o outro. Que bom! É a tecnologia a serviço do bem, a serviço de boas ações, de boas atitudes. Então, o que ocorre? Olha a caridade moral. Quem de nós está querendo destinar alguns poucos minutos para conversar com esse alguém que necessita de uma palavra amiga? Não precisa ser necessariamente um parente consanguíneo, não. Um amigo, um companheiro de trabalho, alguém que grita por socorro. Caridade moral. E eu preciso dizer que eu fiz isso? Não. Ninguém precisa saber que eu liguei para esse companheiro, que eu dei uma palavra amiga, que eu destinei alguns poucos minutos, porque se eu faço isso e começo a dizer, olha, ontem eu liguei para João, conversei, dei conselhos. Ontem eu liguei para Maria, indiquei a prece tal, o atendimento X. O que eu fiz não foi importante, não é isso que eu estou dizendo. Tem a sua importância, tem. Mas eu preciso fazer uma leitura comigo, por que essa necessidade de ostentar? Olha a ostentação, fazer o bem sem ostentação. Porque eu preciso dizer sempre que estou fazendo, para quem estou fazendo, como estou fazendo. Uma leitura conosco, uma autoanálise. Aí vem o papel do Evangelho como grande educador de sentimentos, porque cada capítulo desse que nós nos debruçamos para falar, para discutir, para trazer uma contribuição como essa doutrinária, estamos todos nós fazendo uma leitura de mundo conosco. Estamos nos observando, nos voltando para dentro de nós mesmos e pensando qual é o nosso papel no contexto de mundo. Fazer o bem sem ostentação, sem precisar dessa necessidade que todos vejam o que eu faço e como faço. Não é preciso nada disso, meus irmãos. Vejam que no capítulo é muito significativo. Por quê? Porque ele diz assim, tem uma passagem que ele diz, então quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas, vejam bem, olha o chamado do Cristo, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que é a vossa mão esquerda, não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. É algo entre nós e a divindade. Ninguém precisa saber o que estamos fazendo. E no item 2, aí foi o item 1, no item 2 nós vamos ter o seguinte, Jesus tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou dizendo-lhe, Senhor, se quiserdes podereis me curar. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse, eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, guardai-vos de falar disto a alguém, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ides vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. São Mateus capítulo 8. Ou seja, veja só, Jesus, maior psicopedagogo da história, maior psicoterapeuta da história, o leproso se aproxima e lhe pede que o cure. Jesus, com aquele magnetismo fantástico, atende a esse pedido
Mas diz a ele, né, que ó, guardai. E nós podemos ver nos dois itens, no 1 e 2, quando se faz uma apologia e uma referência aos hipócritas. Porque o que é hipocrisia, meus amigos? É essa mentira, é esse arcabouço, onde nos envolvemos em uma aura de extrema bondade, de extrema magnitude, para tirar o quê? Os benesses. Se eu me aproveito da dor do outro, isso é muito sério, muito sério. Se eu me aproveito da dor do outro, onde eu posso levar algum alívio, mas ao levar esse alívio, eu estou contabilizando como vou retirar algo dessa atitude, como é que eu fico? Que caridade é essa? O que é que eu estou fazendo? Para que estou fazendo? Para quem estou fazendo? Rever conceitos, fazer o bem sem ostentação. Ninguém precisa saber que eu fui a uma casa de idosos. Nesse momento de pandemia, nós estamos cheios de restrições, né? Porque há algum tempo nós podíamos visitar um lar de idosos e levar uma palavra para aqueles que estão ali, longe das famílias, distante dos seus. Podíamos ir a um orfanato, fazer uma visita às crianças que estão ali, né, que foram deixadas ali pelas suas famílias por algum motivo e que foram adotadas por essas mães de coração. Podíamos ir ao hospital, visitar doentes que muitas vezes ficam lá muito tempo sem nenhuma visita. Hoje, diante da questão pandêmica, vejam que situação. Nós não podemos mais fazer este trabalho com essa configuração dessas visitas, dessa aproximação, devido a uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, onde todos nós estamos muito vulneráveis, tanto os que visitam quanto os que são visitados. Mas isso nos impede de fazer o bem? Não. Isso nos impede de ter uma palavra amiga? Não. De que maneira, Raimunda, nós podemos fazer isso? Essas doações de utensílios, que são importantíssimos, alimento, importantíssimo. Muitas instituições aí gritando por socorro, pedindo alimentos para os seus idosos, para as suas crianças, para aqueles que estão, né, casas de passagem, outras questões. Excelente, podemos fazer? Podemos, tomando os cuidados necessários, podemos fazê-lo. Né? Agora, se eu preciso tirar 50 mil fotografias e botar nas redes sociais, são vários selfies, né? Às vezes a pessoa está entregando a cesta e fazendo a selfie, chega até a cair a cesta no chão. Por quê? E tenho que botar em tempo real. Coloque agora ali na rede X, porque agora tem X pessoas acompanhando. Teve quantos likes? Esse ponto, meus amigos, precisamos ter cuidado. Vejam a ostentação do tempo da tecnologia, onde esse meio que é sedutor, que tem todo um aspecto, né, muito interessante, que nós precisamos ter cuidado como utilizamos, para que utilizamos, de que maneira. Essa forma que nós estamos utilizando aqui é excelente para nos autoeducar. É um caminho onde as casas encontraram, pelo momento no qual estamos passando, de continuar trabalhando, de continuar na ação do bem, de continuar levando a mensagem consoladora do Cristo que nós ouvíamos presencialmente nas doutrinárias, que nós continuemos tendo a doutrinária nesse aspecto virtual, mas o aspecto virtual é o meio, mas a cobertura espiritual, todo o arcabouço que temos em torno de nós é a cobertura dos amigos que laboram na Confraternização Espírita da Bahia.
Os espíritos que aí atuam, que orientam os trabalhos da casa, que orientam todas as situações que aí estão, eles nos dão a cobertura para que nós possamos estar aqui falando e vocês, meus amigos, possam estar nos ouvindo e nós possamos estar trocando energias do bem. Ação do bem para o bem no bem. Essa é a proposta para esses canais virtuais. Raimunda não pode se utilizar deste meio para autopromoção. Raimunda não pode, não deve se utilizar desse meio para curtir likes. Por quê? Porque ela está se comprometendo no livro da vida com a divindade. E irei responder sim. Por quê? Porque os espíritos estão aqui nos intuindo para um trabalho de higienização fluídica da nossa mente, do nosso corpo, nos fortalecendo psiquicamente para o enfrentamento das mais diferentes situações pelas quais passamos. Todos nós que neste momento estamos aqui nesse trabalho, estamos vivendo alguma situação que precisamos o quê? Depurar. Estamos em um momento que precisamos estar ouvindo e falando, né? Quem fala é o primeiro que ouve, o primeiro chamado é para nós expositores, esse tema, primeiro chamado para quem está falando. Então eu preciso observar que este meio, que é um meio que nos leva para um sem número de lugares, né? Porque aqui saiu do espaço fechado da casa para uma rede. Mas aqui é a mensagem de Jesus. Quem pode e deve aparecer é a mensagem do Cristo. Fazer o bem sem ostentação. Por quê? Porque neste momento, meus amigos, nunca necessitamos tanto de refrigério. Nunca necessitamos tanto de acolhimento. Nunca necessitamos tanto de um abraço fraterno. Os companheiros do Centro de Valorização da Vida, CVV, que é um trabalho de escuta sensível, porque nós ligamos, e do outro lado tem uma voz que nos ouve as nossas lamentações, muitas vezes, né, estamos assim melancólicos e com uma série de situações que procuramos alguém para conversar e não temos, aí pegamos ali e do outro lado um companheiro nos atende. E quem está do outro lado precisa ter uma escuta sensível para captar e entender quem está ligando, que pedido de socorro eu estou fazendo, e aquele companheiro do outro lado me diz palavras de consolo, palavras de bom ânimo, me fala do Evangelho, me fala de Jesus, me fala do amor universal numa tentativa de me ajudar. Isso a caridade é, caridade moral. Ele não me conhece, quem está do outro lado, eu não conheço. Nós estamos unidos por um elo de quê? De paz. Por um elo de quê? De amor. Caridade e amor é. Isso é amor? É. Doação total, porque a pessoa... Né, esse período de Natal, de Réveillon, né? A gente gosta de usar os nomes, né, estrangeiros, Réveillon, de Ano Novo, de mudança, né? Que na verdade o Ano Novo é a mudança de algumas horas para uma nova era, para uma nova dinâmica de um ano que nós investimos sempre em quê? Em esperança, investimos sempre de que algo vai ser melhor, investimos sempre de que teremos saúde. Amigos, a saúde, esse grande patrimônio que nós não valorizamos e que muitas vezes ostentamos, brincamos com nossa saúde, fazendo aí um sem número de percalços e agora estamos vendo o quanto ela é necessária de ser cuidada. Caridade para conosco. Olha a caridade e caridade e amor. Nos amamos, sim. Cuidemos da nossa saúde. Outro dia eu vi uma reportagem que um companheiro dizia assim: nós podemos ter saúde e não nos sentimos com saúde. Olha que interessante.
Ou seja, nossos exames podem estar todos dando dentro de uma normalidade, do ponto de vista da ciência médica, mas nós não estamos nos sentindo saudáveis. Por quê? Porque para a Organização Mundial de Saúde, inclusive, saúde, o conceito de saúde não está apenas no âmbito físico. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. O que é isso? É um conjunto de situações que precisam ser o quê? Dirimidas, trabalhadas, fazer o bem sem ostentação. Amar sem ficar, meus amigos, colocando nos holofotes que eu amo, eu amo, eu amo. Ninguém precisa saber. Tudo o que eu faço, que eu preciso muito justificar, dizer, que eu preciso muito gritar a todo momento, tem algo de errado nesse contexto. Então, nós entendermos, e aí falávamos dos companheiros do CVV, esse período de Natal, onde as depressões sazonais, entre Natal e Ano Novo, né, que é aquela que oscila. Por que sazonal? Porque ela tem, um mecanismo muito intenso nesse período. Nossos amigos nunca trabalharam tanto. É o período onde eles mais recebem o quê? Ligações. E pensem, período de Natal e no meio de pandemia. A caridade moral nunca foi tão atuante nesse momento. Esses irmãos aí, ó, batendo assim, tendo todo um amor, toda uma vontade, toda uma doação, no sentido de dizer, estamos aqui, você não está sozinho, acredite, confie, esse momento vai passar. O número de suicídios que aumentou consideravelmente neste período, justamente pela dificuldade que nós temos de lidar com as adversidades, porque tem sido um momento de ressignificação das nossas vidas em todos os aspectos. Então, o número de suicídios que cresceu muito. As casas espíritas estão com as portas materiais fechadas, mas as espirituais estão abertas, e este trabalho é um trabalho de amor, é um trabalho de acolhimento. Casas que têm feito o trabalho do atendimento fraterno de forma virtual, mas que também têm surtido um efeito muito positivo. Por quê? Porque tem uma escuta, caridade moral, fazer o bem sem ostentação. As casas não colocam que atenderam. Olha, hoje eu computei dos 60, 100 atendimentos. Eu sou melhor atendente fraterno porque atendi. Isso não existe. A caridade não precisa dessas questões. Eu preciso ter a minha consciência tranquila e a necessidade de entender que nesse dia eu fiz um trabalho que me trouxe bons fluidos, que me trouxe felicidade de servir e que pude ajudar alguém, acabou. Quem eu ajudei não interessa. Quantas pessoas eu ajudei também não interessa. Eu preciso escrever e dizer e pedir os likes por causa desse momento? Não. Aí é que vem a nossa compreensão de fazer o bem sem ostentação. É um âmbito muito extenso. A sabedoria divina, a sabedoria do Cristo, passa por todo esse entendimento. Quando Jesus nos traz as mensagens alegóricas do Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho é todo feito em alegorias, e alegorias são ensinamentos para que nós possamos retirar os ensinamentos, né, fazer as nossas reflexões, Jesus nos traz a oportunidade de rever conceitos. Então, para nós que estamos ainda nessa necessidade de aparecer, de dizer ao outro o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, nós precisamos parar para rever isso. Então, o Evangelho é um chamado constante. A caridade não precisa de luzes. A caridade não precisa de aplausos. A caridade é, ponto, acabou. E vejam um aspecto também muito importante. Muitas vezes eu coloco nos meios, nas redes sociais, que doei N cestas básicas, e aí vem uma grande pergunta. Será que eu olhei nos olhos de quem eu doei? Porque
né? Existe hoje, devido, olha, de novo, nós estamos muito na discussão da pandemia, porque tem uma relação aí muito de configuração hoje de um novo momento. Que eu já ouvi até algumas considerações assim, de algumas pessoas. Ah, eu não posso fazer caridade, eu não posso fazer certa. Por causa da pandemia. Não. Nós podemos fazer sim, tomando os devidos cuidados, nos reorganizando. Olha aí a ressignificação dos atos. Eu não posso, o que eu não posso é dizer que a pandemia me impede de fazer, de trabalhar no bem. Porque aí eu estou justificando algo que eu verdadeiramente não estou muito querendo fazer. A pandemia não me impede de trabalhar no bem, eu só preciso ter os cuidados comigo, com o outro, obedecer aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, lavar as mãos, e eu consigo fazer. Ah, mas como é que eu vou fazer? Doar uma cesta com distanciamento social? Eu não vou precisar estar abraçando e apertando a mão de quem eu estou doando. Eu dou, usando, né, o que é necessário, a máscara, o álcool, o lavar as mãos, doando com a distância relativa que o outro pegue, pronto, acabou. Então isso aí não me pega. Ah, eu sou grupo de risco, então eu não posso ir nessa situação, eu posso fazer de uma outra maneira, eu posso ajudar embalando os produtos na minha casa, fazendo algo que também que me faça me sentir útil. Porque quando nós ajudamos alguém, nós nos sentimos também contemplados com a tarefa de estar trabalhando. Porque a nossa mente precisa desse exercício, meus amigos. Tem muitos de nós adoecendo pelo não exercício de algo que precisa ser feito. Quando alguns companheiros reclamam, ah, mas a casa espírita está fechada e eu preciso, eu não posso fazer nada sem a casa estar fechada, negativo. Se as casas estão fechadas por uma necessidade ou uma recomendação da organização, dos protocolos necessários, não significa dizer que nós não estamos trabalhando. Agora nós estamos trabalhando. Agora nós estamos numa relação de troca. E eu posso ajudar o outro, posso, de que maneira? Essa questão da caridade moral, de ligar para alguém, de fazer uma chamada de vídeo, né, de mandar uma mensagem de WhatsApp. Quantas vezes a pessoa está ali naquele momento tão difícil, aí chega uma mensagem que ajuda, que refrigera a alma, chega um vídeo, chega uma música, chega uma oração, aquilo dá um acalanto. Caridade moral. Estou ajudando, estou. Mas ninguém precisa saber que eu fiz isso. Aí vem o nosso item, o item que nós estamos muito em discussão hoje. Fazer o bem sem ostentação. Quando eu ostento, o que é ostentar? É o proselitismo. É a necessidade de demonstrar. É a necessidade de que alguém saiba. Aí eu preciso parar e me olhar. Falávamos do crescente número de suicídios. Muito difícil, um momento no qual, diante de todas as situações, alguns irmãos não estão conseguindo segurar, né, e estão tendo dificuldades e a mente sai do eixo. Nossa mente é uma linha tênue, para sair, para descompensar, é uma linha muito tênue. E ainda ter cuidado com as nossas sintonias, com as nossas vibrações. Muito cuidado. Pensemos e vibremos boas ideias, boas ações. Este momento de doutrinário, nós estamos aqui todos sendo trabalhados na nossa mente, no nosso campo psíquico, nas nossas esferas de pensamento, na nossa organização. Saúde mental. Precisamos ficar nesse eixo aí, nesse foco. Não perder, ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura. Ah, eu quero dar minha caminhada, mas tem muita gente no lugar onde eu caminho, então hoje eu não vou. Amanhã tá mais, ali está o quê? Tem menos pessoas. Vou obedecendo aos protocolos. Trabalhar, meus amigos, a nossa saúde mental, porque ela é muito importante. A partir da organização emocional da mente,
todo o restante vai responder de alguma maneira. Todo o campo físico. Fazer o bem sem ostentação, cuidar de nós e cuidar do outro. Amar a vida, cuidar daqueles que nos são caros, mas cuidar também daqueles que estão aí precisando de uma palavra amiga, de um consolo, de um afeto. Precisando que alguém nos diga: que bom que você existe. Ânimo, bom ânimo. Se as notícias estão sendo notícias que contaminam, notícias que mexem com minhas emoções, que me deixam num estado não muito positivo, não assisto. Não assisto. Isso não é fuga, nem é sair de uma realidade, não. É autopreservação. Se eu sinto que eu sou alguém que deixo que essas notícias tão difíceis mexam com meus estados emocionais, me desorganizem funcionalmente, partamos para uma leitura. A leitura do quê? Do Evangelho, meus amigos. Aqui, ó, carro-chefe, amigo, companheiro de todas as horas. Aqui nós vamos reforçar os nossos estados mentais positivos. Aqui vamos higienizar nossa mente, nosso corpo e nosso espírito. Aqui vamos encontrar resposta para as mais diferentes indagações que tenhamos. Vamos para o Evangelho, sem medo de errar. Dizer, meus amigos, que a caridade é a expressão maior do amor. O maior governador do planeta, aquele que por aqui passou, nos deixando mensagens de luz, de paz, de harmonia, é expressão maior da caridade. Jesus, nosso amigo, companheiro e irmão, aquele que sempre está segurando as nossas mãos, foi e é a maior expressão de caridade. Jesus que atendeu leprosos, Jesus que atendeu a todos aqueles que traziam alguma ferida na alma ou no corpo, concomitante nas duas situações, sempre esteve a serviço do amor, a serviço do bem. Servir sem olhar, servir sem a necessidade das luzes da ribalta, parafraseando, né, a obra que ficou imortalizada no cinema. Que nós possamos, meus amigos, compreender que o importante é servir. Servir no silêncio. Servir num trabalho cuja única relação que tenhamos seja a nossa com a divindade. Que nós possamos sempre agradecer a oportunidade de servir sem ostentação. Para concluir, gostaria de deixar uma mensagem do livro Preces da Vida, de Lorival Lopes. Renovar-se é o nome da mensagem. Ó Deus, quero ser hoje melhor do que ontem e crescer sempre. Tu me dás mostras da renovação na natureza. As árvores substituem as folhas velhas. As aves trocam as penas. Os animais mudam os pelos. Todos os dias a terra se veste diferentemente. Há novas manhãs, novos pôres do sol, novas noites. Como tudo se renova, também me transformarei. Deixarei no chão a casca das imperfeições. Criarei asas para subir, subir sempre. Trocarei ódio por amor, mentira por verdade, egoísmo por doação, tristeza por alegria. Compreenderei a todos sem exceção, e assim renovo-me desde já. Obrigado, Deus, muito obrigado. Agradeço ao convite dessa casa querida, Confraternização Espírita da Bahia, o convite do meu querido amigo Celso Seara, deixando um abraço para Ramon e todos os trabalhadores que a elaboram, dizendo até breve e conclamando a todos ao bom ânimo, na certeza que Jesus, que Deus, que Maria Santíssima e que os espíritos que coordenam o trabalho dessa casa nos dão de que esse momento vai passar. Que Jesus nos abençoe.